Hello, galera! Ju falando. Eu quero saber de você se tem alguma série do Netflix, alguma série dessas assim, atual, ou uma que você assistia na sua vida há algum tempo que você gostava muito, 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 muito mesmo. Se você é fã de séries, novela ou algo do tipo, eu não sei. Mas bom, o que que uma boa série, uma boa novela, ela tem para te deixar preso no enredo? É exatamente isso que nós vamos falar, e eu vou te dizer como eu descobri que a Bíblia é exatamente como uma série da Netflix. Então, segura aí, vamos ver. Bom, eu há pouco tempo, e quando eu digo há pouco tempo, talvez há uns 5 anos atrás, eu comecei a ler o livro de Provérbios. E eu já falei aqui em um outro vídeo, uma outra live, como foi esse processo de começar a ler o livro de Provérbios. Mas era uma leitura para mim que estava diretamente relacionada ao objetivo de entender a sabedoria. Como conseguir sabedoria, como conquistar sabedoria. E tinha também muito a ver com prosperidade. E depois de muito tempo em que eu fiquei lendo sempre provérbios, mas eu não tinha vontade, nem necessidade, nem intimidade para seguir em frente na leitura da Bíblia. E algum tempo depois na minha vida, eu passei por um momento complicado, difícil, e eu me vi, e olha que eu era uma das pessoas que fazia esse discurso de que a pessoa vai para Deus por amor ou por necessidade. Esqueci, tem um trocadilho que se usa, mas eu dizia isso, eu era uma pessoa que não acreditava. E depois de um momento em que eu comecei a acreditar, em que eu comecei a sentir, e que eu comecei a ler a Bíblia, e era uma leitura mais tímida, uma leitura aos pouquinhos e sem ter certeza absoluta de duas coisas. Primeiro, sobre por que eu estava lendo, e segundo, com quem eu poderia falar sobre isso, porque eu sentia, nossa, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar e conversar sobre isso. E quando eu comecei a ler e eu comecei a ouvir outras pessoas que falavam sobre a Bíblia e contavam histórias e traziam uma outra leitura, né, da Bíblia, uma nova forma de ver, uma forma próxima, uma forma direta, que não estava ligada necessariamente a alguma instituição, eu comecei a perceber como a Bíblia me deixava mais calma, mais próxima de Deus, como existiam inúmeras coisas que eu não sabia, não entendia, mas que cada vez mais eu tinha vontade de entender. E aí a minha prima, essa semana, uma prima minha falou em um grupo de primas em que nós estamos fazendo algumas leituras juntas, ela disse sobre não entender um ponto na Bíblia. Aí veio uma outra prima e explicou. E aí ela chegou a dizer assim algo do tipo: "Poxa, eu percebi como eu não entendo esse ponto, como eu não entendo esse tópico". E aí eu soltei uma no grupo dizendo assim: "A Bíblia é como uma série boa da Netflix. Tem coisas que a gente só vai entender lá no último capítulo, tem coisas que a gente vai pegar um spoiler, vai saber alguma coisa no momento inicial, tem coisas que você vai começar a descobrir na medida em que você for se permitindo a ler, tem coisas que você vai entender quando alguém falar, tem cenas que você vai ver várias pessoas contarem de formas diferentes, mas cada momento vai ter um significado diferente para você e é uma viagem mesmo. E eu já disse isso também, que eu durante algum tempo tinha grande problema em considerar a Bíblia como um livro que para mim fosse algo com uma base teórica, e eu ficava muito ligada a pensar, nossa, isso aí é uma invenção, é um conto, é algo fictício. E uma chave que virou para mim foi no momento em que eu parei de tentar entender e comecei a sentir, e eu percebi todos esses livros que eu tenho aqui, os diferentes livros, eles também foram escritos por homens. Eles também foram escritos por homens. Alguns, obviamente, são livros que a gente pode dizer que são livros com bases em pesquisas científicas. Mas quem disse que a sabedoria ela está só no que foi provado? Em verdade,
Muito do que hoje nós sabemos como provado pela ciência, ele foi primeiro uma hipótese na mente de alguém e depois, exatamente dessa necessidade de aprender mais, foi que isso foi provado. E lembrando aqui, não estou com isso desmerecendo e tirando o papel da ciência, ao contrário. Eu acho que a gente precisa pesquisar e aprender cada vez mais, mas que a gente não pode tirar o papel da sabedoria. Então, eu tô te dizendo. Ah, outra coisa também sobre ser uma série, a Bíblia parecer uma série da Netflix. Tem séries que você vai gostar, tem séries que você não vai gostar, tem séries que você vai se conectar em um momento e tem séries que você não vai se conectar. E tem momentos que você não está pronto para assistir aquela série, seja porque você não tem tempo, seja porque você não gosta, seja porque você já está assistindo uma outra série. Então isso não significa que aquilo não é bom. E outra coisa, você não consegue forçar nenhum amigo seu a assistir uma série só porque você quer. E o que eu vejo é que muitas pessoas, às vezes, ficam tentando forçar outras pessoas a irem ler a Bíblia, como se ali tiver, como se aquilo fosse a única solução para a pessoa no momento. E aí, se você começou a viajar na Bíblia e começou a achar massa também, o que é que eu posso te dizer? Conte as coisas de forma leve. Solte mesmo que seja em uma piada, diga uma palavra legal, seja você exemplo de transformação de fé na vida de outras pessoas. E, com certeza, os seus amigos, seus parentes, seus pais, as pessoas vão começar a se aproximar de você. E olha que quem está falando aqui é uma pessoa extremamente jovem nessa fé, jovem nessa jornada, mas que cada vez mais eu encontro as melhores pessoas, os melhores parceiros para nós dividirmos isso, tá certo? Então, um super beijo, deixa aqui também sua mensagem, qual tem sido a sua experiência, o que é que você tem sentido e vamos juntos, tá certo? Um super beijo.